por que ainda destruímos tanto a natureza? Como adquirimos essa forma de lidar com o meio ambiente? E por que hoje em dia é tão difícil conscientizar as pessoas do tamanho do problema que enfrentamos no Brasil na área ecológica? Nessa iniciativa de conversar sobre o tema e os caminhos que podemos seguir, eu pude trocar uma ideia com um amigo meu, o Marcos. Ele trabalha atualmente lá no Parque Indígena do Xingu. Ele é professor de História. Muito bem. Aqui onde eu estou não é o lugar mais apropriado para se fazer isso. O vídeo tem que ser muito curto por causa das dificuldades das postagens na internet e por causa do equipamento que eu estou gravando ele. É pedido em resposta a um pedido que um amigo meu, o Marcelo, fez para falar sobre alguma coisa que eu entendia sobre essa palavra ecologia. E ao contrário do que eu não vi os vídeos, só vi o do Marcelo, né? Mas eu não vou usar elementos jornalísticos, factuais do momento para falar de ecologia. Vou usar um outro conhecimento, não jornalístico e talvez não datado. Não tenho pretensão de falar de coisas que estão acontecendo agora, mas mais de um pensamento. Para quem não sabe ainda, eu sou biólogo. Nesse sentido, naturalmente eu tenho um posicionamento de opiniões mais direcionado à conservação da natureza e à reparação do que foi perdido. Mas é muito importante entender como passamos a agir dessa forma, nós como sociedade, né? Como humanos. Como foi que o bicho-homem, que durante a evolução da espécie aprendeu a lidar e conviver com o meio ambiente de maneiras cada vez mais eficientes, chegou num ponto que achou que não fazia mais parte disso, que a mera construção de muros, vilas, cidades, ou a domesticação de plantas e animais selvagens representariam a separação do homem do contexto da natureza. E é sobre isso que o Marcos vai falar um pouco, e de como isso reflete na nossa conduta hoje em dia. Então, muito bem. Então, para ficar claro, eu tenho algumas bibliografias. Umas que alguns historiadores gostam mais, outras que eu li aleatoriamente. Então, eu vou dizer o nome delas aqui agora. Achille Mbembe, Ailton Krenak e um cara que se chama Fritz Jof Capra, que escreveu livros que as pessoas odeiam. Vários odeiam, tal da física. Mas algumas coisas eu encontrei lá dentro que fazia sentido. Então, a gente não pode jogar tudo fora e dizer que o cara é um completo inútil, porque o cara escreve um monte de coisa e para o público não acadêmico. E algumas coisas fazem sentido, sim. Inclusive, tem um pouco a ver com que Ailton Krenak e Achille Mbembe, eu acho que é esse o nome, Mbembe, falam. Muito bem. Então eu vou começar para falar de ecologia e de natureza. Vou começar com o ódio. Se você observar, no estado do Mato Grosso, por exemplo, parece, e é bem nítido, que as pessoas têm um certo ódio. E eu digo isso porque ódio desses espaços verdes. Eles não deixam nada, não matam todos os animais silvestres que tem, se divertem com a morte de onça, e tem que matar. Se você escutar o discurso deles, é esse. Tem que matar mesmo, tem que matar o tatu, o gambá, a onça, até acabar, até chegar no final, até não ter mais nenhum. Então é isso que eles pensam. E aí, conversando com o Marcelo, ele, nossa, cara, que ódio é esse, né? Aos índios e Então, pronto, eu vou começar citando aqui Achille Mbembe, quando ele diz que o homem moderno, ocidental moderno, quando ele atingiu quando aconteceu esse advento da modernidade, uma das características desse advento foi ele ter a falsa ilusão de que ele estava se desligando da natureza e de que ele tinha que controlar ela. Então existe uma falsa ilusão de que o homem moderno não tem ligações com a natureza, que não tem ligações com o mundo natural, que ele não pertence à floresta, por exemplo. Ele acha que ele tem que dominar ela. Então é isso que no período colonial no Brasil, por exemplo, e em outros países, é isso exatamente que dá o direito pro colonizador de desmatar grandes áreas
E aí entra os nativos, de dominar, matar, porque eles compreendem os nativos como parte da natureza, como um selvagem, um ser natural, sem lei, sem religião e tudo aquilo que eles acreditam que separam eles de pessoas que vieram antes deles, que agora eles têm leis, religiões, eles são modernos, são ocidentais, são racionais no sentido cartesiano talvez. Então é isso que aquele Mbembe fala, que na colonização o colonizador, munido desse pensamento, bebendo nisso, ele acha que está no direito de exterminar os nativos e a natureza, porque para ele tudo é a mesma coisa. Se você pensar numa modernidade mais avançada, a modernidade mais avançada acontece a mesma coisa com o dono da fábrica e o empregado, por exemplo. Que é a mesma relação. O empregado é uma espécie de selvagem perto do dono da fábrica. É pobre, ele não tem bons modos. Então aquele cara tem que servir, ele tem que trabalhar. São ideias muito semelhantes. Já o Ailton Krenak, em relação a isso, acho que ele tem uma interpretação muito boa, que tem muito a ver com esse desprezo do homem ocidental à natureza, que em relação ao que a gente está vivendo agora, sobre a situação de isolamento, o que a gente vê? Que esse vírus, segundo Ailton Krenak, é uma resposta a esse comportamento do homem, a esse comportamento destrutivo. Eu esqueci até de citar o Fritz Geoff Capra, né, que ninguém gosta muito dele, mas ele diz uma coisa muito interessante, que é o homem ocidental aproveitou esse entendimento que a gente tem de mãe natureza para começar a explorar mesmo essa coisa, do mesmo jeito que o homem ocidental explora as mulheres. Então quer dizer, a mãe natureza, né? O que é a mãe? Para o homem ocidental é uma figura feita para servir, para cozinhar, que não tem personalidade própria, que se está em uma certa idade o corpo dela vai ser usado, se tiver outra certa idade a força de trabalho dela vai ser usada, que o cara usa quando ele está mal, ele procura ela. É a natureza, é a exploração da natureza como uma mulher. Então Fritz Geoff Capra faz essa comparação do homem ocidental, essa agressividade com o homem ocidental no mundo feminino, enxergando a natureza como mulher e tratando a natureza como a mãe, a esposa dele, com violência, com exploração. Então o Ailton Krenak diz assim: bom, esses homens criaram uma coisa que agora eles não estão podendo conter. Veio esse vírus, é a resposta dessa mãe. É a resposta dessa mãe que eles exploraram bastante. E esse vírus vem como resposta do nosso comportamento com ela. É curioso nessa história é que esse ataque às reservas, esse presidente querendo acabar com reservas naturais, ou mesmo esse ataque aos indígenas, tem muito a ver com esses homens ocidentais não conseguirem admitir de maneira nenhuma que existe uma outra forma de se estar no mundo, de se compreender a natureza, não como uma coisa que ou tem que ser derrubada para plantar soja, ou ela tem que existir para dar remédio pra gente, que essa é um pouco a ideia dos ecologistas, né? A natureza fica de pé e nos dá remédio. Eu tô querendo que diz não. A natureza ela tem que existir porque você veio dela, você faz parte dela. Ela é um ente, ela te precede. É claro que ela dá remédio e dá uma série de coisas, ar limpo, umidade no ar, sem dúvida. Mas a questão é que não é só por causa disso que ela tem que existir. Ela tem que existir por outras questões. E que os índios conseguem entender, que não são questões que estão dentro da racionalidade ocidental. Que é uma outra racionalidade, que compreende essa coisa como um ente. E isso é muito interessante. Então o que eu vim dizer aqui é fazer essa... não pretendo responder nada, nem dar nenhuma resposta pronta, mas é isso que eu compreendo sobre natureza. É isso que eu compreendo.
que talvez ela não esteja aí para servir ninguém. Ela está aqui há muito tempo e vai estar aqui. A gente vai morrer por causa desse nosso abuso. Vamos todos morrer e em poucos anos o jardim vai crescer de novo, vai ficar muito bonito de novo. A prova disso é que com alguns poucos dias de isolamento já está aparecendo golfinho, onça, não sei aonde. Quer dizer, a nossa ausência está se fazendo benéfica para essa entidade que o Ailton Krenak chama. É inegável que, no geral, temos exatamente essa dificuldade de entender a importância da preservação de áreas naturais. E agora eu preciso fazer uma autocrítica, né? E uma provocação a todos os biólogos, ambientalistas, né, que trabalham com essa área, sobre as estratégias que utilizamos na tentativa de conscientização. Uma tática muito usada na preservação é a eleição de uma espécie guarda-chuva. E o que eu quero dizer com espécie guarda-chuva, né? Por que eu estou falando isso? Bom, para resumir, quando a gente identifica um bioma importante em risco, a gente escolhe uma espécie animal de topo de cadeia para preservar. Qual a intenção? A intenção é preservar todas as espécies e plantas que fazem parte desse contexto. Elegemos um animal para proteger uma área. Quando a gente fala que precisa preservar a floresta por causa dos remédios que ela tem a oferecer, a gente não estaria fazendo a mesma coisa? É claro que eu não vou colocar isso em dúvida, né? Isso é real. A gente só conhece 25% da Amazônia. É muito provável que a floresta ainda tem muita solução para oferecer. Que a regulação da umidade da floresta é fundamental para o regime de chuvas no sul do país e para todo o agronegócio brasileiro. Essas coisas precisam ser explicadas, sim, para que a gente possa achar solução. Mas também é importante conseguir mostrar, antes de qualquer coisa, que é necessário recuperar o respeito. Encontrar uma forma de reconectar a sociedade com esse debate. Porque a sociedade também faz parte do meio ambiente. O meio ambiente é tudo ao seu redor. Sua casa, teu bairro, seu trabalho, é o rio, é a floresta, são os animais. Tudo é conectado. Tudo tem influência no meio ambiente. Nós somos fruto desse meio. Nossa espécie tem como responsabilidade preservar tudo isso, para nossa própria preservação. Então é isso aí, esse é o meu vídeo. Eu citei aqui Limbembe, Ailton Krenak, Fritz Geoff Capra. Espero ter sido um bom vídeo, esclarecedor. Espero não ter esquecido de nada. É um vídeo rápido, porque é difícil de carregar. E é isso aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Até a próxima. Quero agradecer muito a você, Marcos, por essa contribuição que você deu. Eu espero que todos possam refletir sobre as coisas que você colocou, né? Para que a gente possa aprofundar essa conversa, né? E ampliar esse debate. Até a próxima. Mas aí tinha que fechar as aldeias, né? Pegar lá, pôr a polícia lá e travar tudo. Cerrado, que eles entram pelo cerrado e saem. Eu acho que aí teria que fechar as aldeias para esses bichos não entrar e nem sair. Porque eles não param. Hoje mesmo eu saí na rua aqui, depois que eu peguei meu papel, vi uns 2 carros de índio andando na rua. Não sei o que eles têm, parece que comeram gelé de pé de cachorro, que não quer, fica quieto. Seguinte, gurizada, já que todo mundo achou ruim dessa menina ter mandado esse print, vamos juntar todo mundo, vamos invadir a aldeia e matar todo mundo lá, ué, pronto. Bom que já extermina essa raça inútil do caralho. Ô, companheiro, isso aí só é índio, rapaz, não é gente não, moço. Você tá vendo aí que 110 é índio? Dentro do general mesmo, o número de infectados é muito pouquinho, muito pequenininho, graças a Deus, tá? Agora os índios, esse povo aí é sem cultura, sem religião, quem dá conta desse povo aí? Mas também, nada. Vamos falar assim, o que lucro que um índio dá para o município a não ser votar? Você vê, o índio não paga imposto, o índio não produz nada, né? Ele só quer. Então é um trem complicado a gente se discutir, porque tá certo, os polícios só enxergam os índios na época da eleição. Mas também que produtividade que o índio dá para o município? Não tem,
né? Eles não produzem nada, eles vêm na cidade, quer que você dê combustível, para eles quer que você dá alimentação, quer que dá almoço, quer que dá janta, quer que dá tudo, né? Então se torna caro o índio para o município. A gente tem que analisar isso, se torna caro, é caríssimo o índio para o município. Mas é um trem difícil, né? Cada um tem uma ideia, né? Essa é a minha opinião, mas cada um tem uma ideia. Mas é complicado, você vai analisar, é complicado. Lázaro, hoje eu estava até assistindo um vídeo de um índio revoltado com o CESAI, que o CESAI não está dando assistência, pedindo apoio às autoridades. Só que assim, cara, sei lá, eu não gosto nem de falar muito de índio, porque eu também não gosto de índio, porque os índios tomou a fazenda do meu pai naquela época, né? Não gosto de criticar e não gosto de falar. Mas é difícil. Hoje mesmo aqui no General tava cheinho de índio, cheinho. Então é complicado. É um trem que não dá nem pra gente ficar se comentando sobre índio, né? Tá certo, é eleitor, vota, tudo, mas cada um tem uma razão, um motivo. Eu tenho uma razão muito forte, né? Mas eu não gosto de falar de índio por causa disso, porque não tem controle. A verdade é, você me desculpa eu falar, mas não tem controle.